meus amados irmãos na fé. Quem vos fala é Paula. Eu venho aqui hoje trazer uma mensagem de esperança, uma mensagem de amor, uma mensagem de consolo para você que de repente perdeu um ente querido, uma pessoa que você amava demais e agora você se encontra sem chão, você se encontra sem condições de continuar a tua vida, de caminhar sem essa pessoa do teu lado, sem a presença física dela. E eu venho hoje, através desse vídeo, contar para você um testemunho da minha vida, da minha história, da minha transformação, de tudo que Deus fez por mim, do sustento que Ele me deu quando eu também perdi uma pessoa que eu amava muito. Este Deus tremendo, este Deus maravilhoso, que cuida de mim, que cuida de você. Eu sou a caçula de uma família de 10 filhos. Eu sou a última de uma família de raízes católicas. E quando eu digo raízes, é porque, assim como muitos que têm raízes católicas, raízes evangélicas, mas não floresce, não cresce, não dão frutos, ficam ali só nas raízes. Sabe, como uma criança que entra na escola, faz o primário, o ensino fundamental, o ensino médio, forma e pronto, por obrigatoriedade. Assim era a minha família. A gente foi batizado quando nasceu, fizemos primeira comunhão, fizemos crisma e acabou. Bom, quando eu era bem pequena, eu tenho uma vaga lembrança de ser levada no centro espírita, em terreiro de trabalhos espíritas, pela minha mãe, pelo meu pai. Tem relatos na família que os meus irmãos iam com a minha avó. E algumas coisas nesse sentido acontecia. Era uma mistura de religião, era uma mistura, uma busca para preencher aquela necessidade, para aliviar aquele sofrimento daquela vida difícil, daquela vida complicada, coisa que só Deus podia fazer. E às vezes a gente busca alimentar a nossa fome, a nossa sede em águas sujas, em comidas podres, enquanto nosso Deus tem água pura e cristalina que jorra do teu trono, tem o alimento, o pão da vida para nos dar. Mas eu ainda muito pequena, eu comecei a perceber e a acompanhar a transformação da vida da minha mãe. Ela começou a buscar verdadeiramente um Deus que podia sustentar verdadeiramente, alimentar, preencher todos os vazios, toda a necessidade. Um Deus vivo. Eu lembro que a gente foi em cultos evangélicos, em praça pública, e eu amava. A gente ia receber oração numa salinha onde uma senhora evangélica fazia oração pra gente, e eu gostava, eu amava pegar aquela caixinha de mensagens e tirar uma mensagem e ver o que Deus ia falar pra mim. Eu amava. Mas aí nessa busca, minha mãe se firmou na igreja católica. Ela com meu pai se firmaram na pastoral de casais, na renovação carismática. Minha mãe se tornou uma pregadora do evangelho. Minha mãe se tornou uma intercessora de peso. Minha mãe se transformou numa mulher extraordinária de Deus. Aquele coração duro, bravo, amargo, triste, infeliz,
se transformou no coração de carne, no coração humilde, no coração cheio de fé, de esperança. E através da fé da minha mãe, através da aliança que ela fez com Deus, com Jesus, grandes obras Deus foi fazendo na minha casa, na minha família, grandes milagres Ele fez na minha casa, com certeza por amor à minha mãe, porque era a única que servia a Deus em espírito e em verdade. E por amor a ela, grandes obras Deus fez na nossa casa, na nossa família, grandes livramentos Ele nos deu. E através dessa mudança da minha mãe, eu comecei a ir nos grupos de adolescentes, grupos infantis, grupos de jovens. Aos 15 anos eu comecei a namorar o meu esposo e ele era evangélico e eu ia na presbiteriana. Depois ele passou a ir na igreja Água Viva, na época chamava Água Viva, e eu comecei a ir com ele. Mas eu creio que muitos irmãos vão se identificar com essa história, porque eu ia tanto na igreja católica como na evangélica, mas eu entrava e eu saía daqueles cultos da mesma forma. Eu não sentia a presença de Deus, eu não sentia transformação, eu não sentia nada. Era ir e vir, mas nada acontecia. E eu orava. Se me perguntar, você orava? Sim, eu orava. Eu rezava muito. Sabe quando, irmãos? Quando eu precisava. Quando meu pai teve um problema e ficou internado, fez cirurgia e os médicos não sabiam o que ele tinha. E aí eu orava. De uma forma errada, de uma forma arrogante, eu dizia para Deus: o Senhor não é amor? Por que o Senhor não cura meu pai? Por que o Senhor não tira ele daquele hospital? O Senhor não me ama? O Senhor não me ouve? O Senhor não atende as minhas orações? Por que o Senhor não faz? Será que o Senhor existe mesmo? Porque não me ouve? Quando eu pecava, quando eu ia pelos meus maus caminhos, quando eu fazia coisas erradas e aquilo começava a aparecer, e eu ia, e eu orava, e eu falava para Ele: me livra, me ajuda. Como se Deus abençoasse o pecado, como se Deus livrasse a gente das consequências dos nossos erros. Ei, Davi era um homem segundo o coração de Deus e ele errava. E ele se arrependia como ninguém. E Deus o perdoava. Porque quando você se arrepende de verdade, Deus te perdoa, irmão. Mas Ele não vai tirar de você as consequências do teu erro. Deus não vai te livrar das consequências do teu erro, porque você precisa aprender com eles. Um pai que ama, um pai corrige. Porque se Ele passar a mão na cabeça, se Ele te livrar de tudo, você não vai dar valor, você não vai aprender, você não vai amadurecer na tua fé. Irmãos, 34 anos da minha vida eu vivi dessa forma, no mundo, frequentando igrejas aqui ou acolá. Mas em 2016 Deus começou a transformar a minha vida, sem eu perceber. Eu na minha vida errada, no meu mundo errado, vivendo de forma errada. Mas de repente Deus começou a trabalhar, e só hoje eu percebo que Deus começou a trabalhar na minha vida desde aquela época, quando Ele implantou no meu coração um espírito de verdade. Quando Ele colocou no meu coração: eu preciso acertar minhas coisas, eu preciso acertar minha vida matrimonial. Eu já era casada e tinha coisas que eu precisava consertar.
E chegou um dia que eu falei pro meu esposo, a gente precisa conversar. A gente precisa colocar as cartas na mesa. A gente precisa falar a verdade um pro outro. E hoje eu percebo que somente pelo Espírito Santo de Deus isso foi possível, porque eram coisas difíceis de confessar e coisas difíceis de ouvir e mais difícil ainda de perdoar. Mas quando o Espírito Santo de Deus começa a agir na tua vida, você faz coisas que a tua carne era impossível fazer, porque você passa a fazer pelo Espírito. Você passa a fazer pela ousadia, pela coragem e pela força que vem do alto, que vem de Deus. Quando chegou no final do ano de 2017, minha mãe adoeceu. E eu voltei a orar. Mas desta vez era diferente. Porque toda vez que eu começava a orar, Deus me dava no meu coração uma vontade absurda de pegar neste livro aqui, ó. Sabe por quê, irmãos? Porque Ele não queria mais ouvir os meus lamentos, as minhas súplicas, as minhas reclamações, a minha arrogância. Ele queria era falar comigo. Ele queria que eu ouvisse a voz dele, e eu comecei a ouvir a voz dele através da palavra de Deus, deste livro que dá a vida, os ensinamentos, esse guia que nos conduz à vida eterna. Dia 28 de novembro, minha mãe foi internada no Samuel Libânio, em Pouso Alegre. Eu lembro que eu pegava essa Bíblia, eu ia para o hospital e lá eu lia para ela. Lá eu passava noites lendo, orando. E uma fé tremenda foi tomando conta de mim. Foi me enchendo. E quando os médicos chegavam e diziam, olha só, a mãe, o caso dela é muito sério, é muito grave, não vai dar certo. Eu olhava para eles e eu ficava em silêncio, mas o meu coração respondia, vocês estão dizendo isso, sabe por quê? Porque vocês não conhecem o Deus que a minha mãe serve. E eu tinha uma fé que o Deus que ela servia ia tirar ela daquele hospital. O Deus que ela servia ia curar, ia libertar. Minha mãe nunca abriu a boca para falar, para reclamar de nada. Às vezes ela dava uma tossinha, baixinha. Ela se preocupava. Ai, essa tosse, Deus, tem que tirar, porque eu estou incomodando as pessoas dormirem, os outros pacientes. A minha mãe nunca fez uma reclamação, uma blasfêmia contra Deus em todo o sofrimento que ela passou por aqueles dias. A única vez que eu vi minha mãe chorar foi o dia que eu levei ela na capela e ela chorou no colo do Pai. Somente para o Pai ela chorou. Isso é mulher de fé. Eu me lembrei de Jó, que por tudo que ele passou, ele bendizeu o nome do Senhor. E minha mãe foi assim, humilde de coração e com uma fé extraordinária. E ela bendizia o nome do Senhor nos seus melhores dias, mas ela também bendizia o nome do Senhor e exaltava ainda mais o nome dele nos piores dias, nos dias mais difíceis. Chegou um dia em que a gente foi conversar com o médico e o médico disse, olha, pelos últimos exames que eu fiz, sua mãe está com um tumor muito grande perto da vesícula e não tem jeito, se eu fosse vocês não falava para ela, mas não tem como. E naquele momento eu enchi-me de coragem, de fé, e eu disse para ele, doutor,
como que você vem me dizer que a minha mãe está com um tumor na vesícula se o senhor não tem um exame, uma biópsia, nada que me comprove que isso é verdade? O senhor e a tua equipe disse que ela estava com um tumor no estômago e os exames comprovaram que ela não estava. Tinha um tumor no intestino também, não é? E também os exames comprovaram que não havia. O senhor disse que estava com um tumor no pulmão, mas também os exames comprovaram que ela não estava. E agora tem outro tumor na vesícula e o senhor vem me dizer que não tem mais jeito? E ele me olhou e disse: olha, pela minha experiência, eu não tenho como te provar isso, eu não tenho uma biópsia mesmo, mas pela minha experiência, por tudo que eu já vivi, eu posso te dizer que é 99% de chance da sua mãe estar com um câncer de um formato muito grande, sem condições, sem a gente poder fazer nada por ela. Então eu olhei para ele e disse: 99, doutor? Então sobra 1%? Deixa eu falar uma coisa pro senhor. Esse 1% na mão do Deus que a minha mãe serve é muito maior do que os seus 99%. E ele, irmãos, me olhou no olho e ele me disse: eu creio no Deus que a tua mãe serve, porque pelos meus anos de profissão eu nunca senti um amor tão grande por um paciente com tão pouco tempo que eu estou cuidando dela, como eu sinto por a sua mãe. E eu creio que este amor só pode prover da presença de Deus na vida dela. E eu quero muito que a sua mãe saia daqui viva, com muita saúde, e que viva por muito tempo ainda do teu lado. Então faz uma coisa para mim, quando você for orar para tua mãe, não peça para Deus curar, para Deus sarar, tirar ela daqui. Sabe o que você vai pedir para ela? Pede para Deus salvar ela. E eu falei: eu vou pedir, doutor, eu vou fazer isso. Naquele dia eu fui embora para casa, angustiada pela situação, mas também angustiada pela forma com que eu me expressei com o médico, porque eu achei que eu tinha sido muito grosseira com ele e ele foi muito amável comigo. E no silêncio do meu quarto, quando eu fui orar e a palavra me veio, o desejo, e eu peguei a Bíblia, e quando eu orei e quando eu abri, Deus me deu Isaías 46, versículo 11. E o engraçado é que meus olhos bateram no meio do versículo 11. E eu comecei a ler dali para frente. E Deus me disse assim: o que disse, executarei. O que concebi, realizarei. Escutai-me, homem desanimado, que vos julgais longe da salvação. Faça aproximar-se a salvação que prometi. Ela não está longe, e a libertação que predize não tardará. Darei a vitória a Sião, a minha glória a Israel. Irmãos, quando eu recebi essa palavra de Deus, meu coração se encheu de alegria. E eu comecei a passar essas mensagens para os meus irmãos e eu dizia: ei, Deus vai salvar a minha mãe, Deus vai salvar a nossa mãe. E eu disse para Deus: Senhor, quando o Senhor salvar a minha mãe, eu irei testemunhar aos 4 cantos do mundo que o Deus que eu sirvo, que o meu Deus salvou a minha mãe. Observe, irmãos, que agora já não era Deus da minha mãe, não era o Deus que a minha mãe servia, era o meu Deus, era o meu Senhor. Eu já tinha me entregado a Ele naquele momento.
pouquíssimos dias, irmãos, a minha mãe faleceu. Naquele momento eu não entendi. Eu fiquei confusa e eu falei: como assim, Senhor? O Senhor disse que ia salvar a minha mãe e agora o Senhor me tira ela. O Senhor mentiu para mim? O que aconteceu? Eu não estou entendendo. Apesar de ter blasfemado contra Deus, Ele não se entristeceu comigo, eu creio. Porque Ele sabia que a sementinha que Ele tinha plantado no meu coração lá atrás, quando eu era pequenina e amava os cultos evangélicos, lá atrás, Deus plantou uma sementinha e Ele foi regando. A terra secou por um tempo, esturricou por um tempo, mas Ele foi colocando gotinhas d'água na sementinha para que ela não morresse. Em 2016 Ele começou a revirar a terra, Ele começou a adubar a terra, Ele começou a aguar. E Ele já havia percebido que aquela sementinha estava crescendo, já estava com folhinha, já estava ficando frondosa, ficando bonita, ficando verde. E Ele sabia que aquelas palavras que eu estava dizendo era da boca para fora, não era do meu coração. Ei, irmãos, a gente julga tantas pessoas. A gente olha pelos seus atos, a gente olha o que elas falam. A gente julga tanto as pessoas, irmãos. E esse é um dos pecados que Deus abomina. Ele diz em Tiago que o único que pode julgar é Deus, que o único que é o juiz é Deus. Que quando a gente julga alguém, a gente faz isso querendo tomar o lugar de Deus. A gente se compara com Satanás, que queria estar acima de Deus. Quem me viu naquele desespero pode até não acreditar, porque como é que Deus pode estar agindo uma pessoa que acredita que Ele mente? Mas Deus sabia que era só daqui para fora, que no meu coração já estava um Deus extremamente maravilhoso habitando dentro. A dor passou, aquela situação, passou os dias e Deus voltou a falar comigo. Ele disse: filha, me ouve. Eu sou um Deus da verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Você me pediu a salvação para tua mãe, filha. Para minha serva, ela não é só a tua mãe, ela é minha serva. Ela é minha filha muito mais amada. E o que eu tenho para ela está muito além do teu entendimento. O que eu tenho para ela está muito além do que qualquer sábio deste mundo pode imaginar. As minhas maiores promessas não é para este mundo. As minhas maiores promessas é a vida eterna. E Deus começou a falar comigo. Ele não desistiu de mim. Ele me abraçou. Ele me pegou no teu colo no momento que eu mais precisava. Sabe, irmãos, por muitas vezes eu ouvi de pessoas até muito próximas dizer para mim: quem não vai a Deus pelo amor, vai pela dor. É um ditado popular, né? Mas a última vez, irmãos, que eu ouvi esse tal ditado, Deus gritou dentro de mim. E Ele me disse: filha, nunca mais permita
que alguém te diga que você veio a mim pela dor. Eu sou Deus de amor, de compaixão, de misericórdia. Você não veio a mim, filha, pelo teu amor a mim, mas você veio a mim pelo meu amor por ti. Porque quando você ia passar por uma situação que você não ia aguentar, eu comecei a te trazer para perto. Eu comecei a te trazer para perto porque eu podia e eu posso te abraçar e cuidar de você. Eu lembro, eu estava do teu lado, filha, quando você levantava pequenininha e ficava em pé do lado da cama da tua mãe, catatônica, olhando para ela, esperando ver a respiração dela. Eu estava ao teu lado, filha, quando você já adulta, casada, entrava para visitar a tua mãe e às vezes ela estava dormindo e você ainda parava na beira da cama dela e ficava olhando para ver se ela estava respirando, de medo de ficar sem ela. Eu estava dentro do teu carro, filha, quando você despedia dela e saía e olhava no retrovisor e dizia: meu Deus. E quando eu olhar nesse retrovisor e eu já não ver mais ela naquele portão, eu estava do teu lado, eu sempre estive do teu lado. E eu sabia que era uma dor que você não ia aguentar, que você não ia suportar. Então, por amor a ti, eu comecei a te buscar, eu comecei a te trazer para perto, para te acolher. E quando o dia chegou, onde eu dei o melhor de mim para tua mãe, para minha serva, eu cuidei de você, porque eu também te disse que na vida você teria aflição, mas eu venci o mundo. Era o momento da tua aflição, mas eu que venci o mundo estava do teu lado para cuidar de você. Eu que venci o mundo estava do teu lado para te carregar nos braços quando você não tinha pernas para andar. Eu cuidei de você. Ei, Deus cuida de você. Seu coração está despedaçado, Deus cuida de você. Deus está do teu lado, Deus sabe todas as coisas. O fardo dele é leve. Ele não te disse, ele não te prometeu que você não teria fardo, mas ele te prometeu que o fardo dele seria leve. Sabe por quê? Porque ele estaria do outro lado, te ajudando a carregar. Sabe o que Deus continuou falando para mim? Em Mateus, em João 10, versículo 28. Jesus disse assim: eu lhe dou a vida eterna. Elas jamais hão de perecer, e ninguém as roubará de minhas mãos. Meu Pai, que mais deu, é maior do que todos, e ninguém as pode arrebatar da mão do meu Pai. Eu e o meu Pai somos um. A maior promessa de Deus é a vida eterna. O que Ele tem para você, o que Ele tem para mim, o que Ele tem para minha mãe, é maior do que você pode imaginar. Deus cuida de mim, Deus cuidou de mim, Deus cuida de mim. E todas as vezes que eu caía, Ele me levantava. Todas as vezes que eu sofria, que eu chorava, Ele vinha como... Ele mandava um anjo colher as minhas lágrimas, secar as minhas lágrimas, encher o meu coração de esperança, de fé e de amor. Confie no Deus que você serve. Se você não serve, começa a servir.
Porque não há nada melhor do que você ter a certeza de que Ele tem a promessa de vida eterna para você. Jesus morreu na cruz. Ele morreu neste mundo, mas foi ressuscitado ao terceiro dia para entrar na glória do Pai. A gente precisa morrer neste mundo para receber a promessa da vida eterna. A gente precisa viver neste mundo morto para este mundo. E um dia nós morreremos literalmente. Mas se você viveu para Cristo, você vai receber as promessas de vida eterna. E um dia, como Jesus prometeu para mim, Ele promete para você um dia. Se você seguir os caminhos dEle, se você viver sobre a palavra dEle, seguindo os seus mandamentos, você estará na glória dEle. Você vai receber a sua maior promessa de vida eterna. E você vai viver eternamente junto com aquele que você ama. Eu viverei a vida eterna junto com a minha mãe, com todos que eu amo, e conseguir receber a salvação. Então, meu irmão, cultive a palavra de Deus dentro da tua casa. Ensina os teus amados a viver na promessa. Ei, meus irmãos, meus nobres irmãos de sangue, larguem suas vidas erradas e vivam dentro da palavra de Deus. Verdadeiramente se entregue a Jesus, para que um dia nós possamos estar junto ao lado de nossa mãe, na glória do Pai, no lugar onde não existe dor e sofrimento, mas só amor, só paz. E junto com os querubins iremos cantar: Santo, Santo, Santo é o teu nome. Oh, Espírito Santo de Deus, enche o coração dessas pessoas que estão passando por este momento difícil. Jesus, acolhe os teus filhos no teu braço. Ame eles. Dê a força, a coragem e a ousadia que só vem do teu Espírito Santo. Cubra eles, Senhor, com teu amor, com a tua misericórdia. Guie eles para tuas veredas, pelo teu caminho. Mostra a eles as tuas verdades. Abre o discernimento, os ouvidos espirituais, para que eles ouçam a tua verdade, para que um dia eles tenham vida. Tu és o caminho, a verdade e a vida. Que Deus cuide e abençoe poderosamente a tua vida e te encha do Espírito Santo e da unção e do poder que vem do alto. Deus abençoe. Deus cuide de você. Eu agradeço imensamente essa oportunidade. Em